Meditações no Evangelho de João. João capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 11. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Há uma grande diferença entre crentes e crentes. Em algumas coisas, todos são semelhantes. Todos sentem seus pecados, todos confiam em Cristo, todos se arrependem e todos se esforçam para ser santos. Todos têm graça, fé e um novo coração. Só que eles se diferem muito entre si no grau de seus progressos. Alguns cristãos eles são muito mais felizes e santos do que outros e exercem muito mais influência sobre o mundo. Ora, quais são os incentivos que o Senhor Jesus então apresenta ao seu povo para levá-los a buscar uma santidade mais elevada? Essa é uma questão que deve interessar profundamente toda a mente piedosa. Quem não gostaria de ser um servo de Cristo singularmente útil e feliz? A passagem diante de nós, ela lança luz sobre esse assunto de três maneiras. Em primeiro lugar, o nosso Senhor declara: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Percebam então aqui, meus irmãos, que esta é uma promessa sobre o poder e o sucesso na oração. E de que depende o poder e o sucesso na oração? Pelo texto, depende do nosso permanecer em Cristo e das palavras de Cristo permanecerem em nós. Permanecer em Cristo significa manter um hábito de comunhão constante e íntima com Ele. Significa estar sempre apoiado nele, descansando nele, derramando nossos corações diante dele e fazendo dele a nossa fonte de vida e força, o nosso principal companheiro e o nosso melhor amigo. Ter as palavras de Cristo permanecendo em nós significa conservar os seus ensinos e preceitos continuamente diante de nossa memória e de nossa mente, fazendo deles o guia de nossas ações e a regra de nossa conduta e de nosso comportamento diário. Cristãos desse tipo, eles não orarão em vão. Tudo o que eles pedirem, obterão, desde que peçam coisas segundo a vontade de Deus. Nenhuma obra será difícil demais, e nenhuma dificuldade será intransponível. Pedindo, eles receberão. Buscando, eles acharão. Homens assim foram Martinho Lutero, o reformador alemão, e o nosso mártir, o bispo Latimer. Tal homem foi John Knox, de quem a rainha Maria disse que temia mais as suas orações do que um exército de 20.000 homens. Tiago registrou em sua carta assim: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Isso está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Agora, se é assim, por que há tão pouco poder nas orações em nossos dias? Simplesmente porque há pouca comunhão íntima com Cristo e pouca conformidade estrita com a sua vontade. Os homens não permanecem em Cristo e, portanto, oram em vão. As palavras de Cristo não permanecem neles como padrão de suas práticas e por isso suas orações parecem não ser ouvidas. Pedem e não recebem porque pedem mal. Ah, meus irmãos, que esta lição penetre em nossos corações. Quem deseja ter respostas às suas orações deve lembrar cuidadosamente as instruções de Jesus Cristo. Devemos manter amizade íntima com o nosso grande advogado no céu se nós quisermos que nossas petições prosperem. Em segundo lugar, nosso Senhor declara assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O significado dessa promessa parece ser que a frutificação na prática cristã não apenas trará glória a Deus, mas também fornecerá a melhor evidência ao nosso próprio coração de que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A certeza de nossa união com Cristo e de nossa consequente segurança eterna é um dos mais altos privilégios da religião. Viver sempre duvidando e temendo é algo miserável. Não há nada pior do que a incerteza em qualquer assunto importante, especialmente no que diz respeito à nossa alma.
Quem deseja conhecer uma das melhores receitas para alcançar esta certeza deve estudar diligentemente as palavras de Cristo que temos agora diante de nós. Esforce-se, então, para produzir muito fruto em sua vida, em seus hábitos, em seu temperamento, em suas palavras e em suas obras. Fazendo isso, é certo que você sentirá o testemunho do Espírito em seu coração e dará abundante prova de que é um ramo vivo da verdadeira videira. Você encontrará evidência interior em sua própria alma de que é filho de Deus, e você oferecerá ao mundo uma evidência exterior que não pode ser contestada. Não deixará espaço para nenhuma dúvida de que é um discípulo de Cristo. Você sabe por que tantos que se dizem cristãos têm tão pouco consolo em sua religião e se sentem temendo e duvidando no caminho para o céu? A resposta está nas palavras de nosso Senhor que estamos lidando hoje. Os homens se contentam com o cristianismo pobre e uma vida com pouquíssimo fruto do Espírito e não se esforçam para serem santos em toda a sua vida. Uma vez que eles vivem assim, não é de se admirar que eles desfrutam de pouca paz, que eles sentem pouca esperança e que produzem poucas evidências. A culpa está neles mesmos. Deus uniu santidade e felicidade, e o que Deus uniu, nós não devemos tentar separar. Em terceiro lugar, nosso Senhor declara que se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O significado dessa promessa é muito semelhante ao da anterior. O homem que tem consciência de observar diligentemente os preceitos de Cristo é aquele que continuamente desfrutará do senso do amor de Cristo em sua alma. Naturalmente, não devemos entender mal as palavras do Senhor quando ele fala em guardar os seus mandamentos. Há um sentido em que ninguém pode guardá-los plenamente. Nossas melhores obras são imperfeitas e defeituosas, e mesmo quando tivermos feito o melhor, ainda precisamos clamar: Senhor, sê propício a mim, um pecador. Contudo, não devemos cair no extremo oposto e adotar a ideia preguiçosa de que nada podemos fazer. Pela graça de Deus, nós podemos fazer das leis de Cristo a nossa regra de vida e mostrar diariamente que desejamos agradá-lo. Assim fazendo, o nosso gracioso Mestre nos dará um constante senso do seu favor e nos fará sentir o seu rosto brilhando sobre nós como o sol em um belo dia. Como está no Salmo de número 25, versículo 14, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Lições como essas podem parecer legalistas para alguns e atrair críticas sobre aqueles que as defendem. Isso aponta para a limitação da natureza humana, onde poucos conseguem enxergar mais de um lado da mesma verdade. Que o servo de Cristo não chame ninguém de seu mestre, que siga firme em seu caminho e nunca se envergonhe da diligência, da frutificação e da vigilância zelosa em obedecer aos mandamentos de Cristo. Essas coisas são perfeitamente compatíveis com a salvação pela graça e com a justificação pela fé, por mais que alguns digam o contrário. Ouçamos a conclusão de toda essa questão. O cristão que é cuidadoso com suas palavras, cuidadoso com seu temperamento e cuidadoso com suas obras, geralmente será o cristão mais feliz. Alegria e paz em crer nunca acompanharão uma vida inconsistente. Não é sem razão que o nosso Senhor conclui essa passagem dizendo assim: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa.